João 21. Isso, versos 1 a 19. Amados e amadas, dos 12 ele era o líder. Em todas as listas, o nome dele estava em primeiro. O nome dele era Simão. Jesus deu o codinome Pedro. Era filho de Jonas ou de João, pescador junto com seu irmão André. Uma personalidade entusiástica, vez por outra com arroubos de exageros, algumas falas irrefletidas, mas um amor e uma paixão por Jesus e a causa do Evangelho. Separei aqui algumas falas registradas por Mateus, apenas por Mateus, o evangelista mais detalhista dos 4. Em Mateus 16:15, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E você sabe qual foi a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 17, ainda de Mateus, todas as citações dessas falas eu vou salientar do Evangelho de Mateus. No advento, no episódio da transfiguração, lá no Monte Tabor, aparecem Elias, Moisés. Estava tão bom aquela situação que Pedro não conseguiu ficar quieto. Ele disse: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eu fico até no sereno. Completando aqui, ele nem pensou nele porque estava muito bom. No capítulo 18, Jesus falando sobre a questão da doação, né, para o discipulado, da entrega. Pedro faz uma pergunta que todo mundo estava pensando em fazer, mas não tinha coragem. Versículo 21 do capítulo 18. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. 7 está bom, né? A tradição ensinava que era 3. Ele achou que estava abafando, colocando 7. Aí Jesus, você sabe da resposta? Pedro, não, é 70 vezes 7. No capítulo 19, está lá Pedro falando novamente. Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? O que a gente vai ganhar com isso? Caminhando para o final do Evangelho, capítulo 26, quando Jesus fala acerca da crucificação, da sua paixão, que estava próxima, e Jesus fala que todos iriam abandoná-lo, Pedro, mais uma vez, não consegue ficar calado. Ele diz:
ainda que o Senhor venha a ser o tropeço para todos, nunca será para mim. Comigo não. Ainda, no capítulo 26, versículo 35, ele fala: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E você sabe o que aconteceu depois disso. Jesus havia morrido e ressuscitado. Já havia, inclusive, aparecido, primeiro para as mulheres, depois para os discípulos. Já havia se encontrado com a maioria deles. Mas Jesus tinha um acerto de contas para fazer com Pedro. No capítulo 18 de João, nós temos aquele episódio triste. É impossível ler João 18, 15 a 18, sem lágrimas nos olhos. E depois o 25 ao 27. O audacioso Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Assim como Jesus não desiste de mim e de você. Mesmo que você seja como Pedro, em pedra bruta. Vamos ao texto. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Lembra? Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, sempre ele encabeça a lista, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Interessante, parece o relato de Lucas 5 que a gente viu na quinta-feira passada, mas não é o mesmo episódio, né? Aquele foi no momento de chamado de Pedro. Agora é o momento do rechamado, né? Do renovo. Versículo 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra,
A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Parece até a ceia do Senhor, né? Ele pega o pão e dá a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Um dos textos mais emocionantes da Bíblia, amados, sem sombra de dúvidas, é este agora. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Deus, por favor, capture a nossa atenção. É tanta riqueza nesse texto, Pai. Ajuda-nos a descobrirmos a porção que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome de Jesus. Amém. E amém. Iago, dando um clique aí, meu filho. Ser discípulo de Jesus é mais do que ser membro de igreja. É amá-lo mais do que todas as coisas. Esse texto amplo da palavra de Deus, eu vou seguir uma linha que eu julgo ser a linha principal. Jesus dá aos discípulos uma nova versão do milagre da pesca maravilhosa, que eu vou estar chamando de pesca maravilhosa 2.0. Está lá nos versos 1 a 14. E Jesus aproveita para chamar Pedro a uma espécie de encontro à hora da verdade. Os discípulos, dando um clique, Iago, decidiram, sob a orientação e liderança de Pedro, sempre ele, voltar à rotina. Versículos 1 e 2 vai dizer de que Jesus estava se manifestando aos discípulos. Essa já seria, pela informação que a gente tem no versículo 13, a terceira vez.
no mesmo lugar que está lá em Lucas capítulo 5, Tiberíades. E naquele lugar, então, estavam alguns dos discípulos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e mais 2 discípulos que João não declina o nome deles. E Simão Pedro diz assim: olha, vamos pescar. Vamos voltar à rotina. Vamos voltar à normalidade, amados, mas eu lhes pergunto, sinceramente, aqui olhando para mim, sendo sincero, depois de se encontrar com Jesus, tem como voltar à rotina? Tem como voltar a viver do jeito que você vivia? Não tem como. E aí Jesus vai atrás deles, então, na simplicidade desse ofício, dessa pescaria. Num dia, amados, me permita só um trocadilho, e que o mar não estava para peixe mesmo. Para seguir o mesmo roteiro do início, do chamado, versículo 3 vai dizer que naquela noite não pegaram nada. Queridão, queridona, você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Se você tentar tirar Jesus da agenda da sua vida, você não vai pegar nada. A sua vida não vai para frente. Você que está pensando em abandonar o seu ofício, o seu chamado, sua vocação de pescar homens para pescar peixes novamente, para viver uma vida cotidiana, normal, simples, olha, não adianta. Jesus vai aparecer novamente a você. Versículo 5 diz que Jesus aparece e faz uma pergunta muito interessante, num tom muito íntimo: filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles disseram não. Aí Jesus orienta eles: joga a rede à direita do barco e vocês vão achar. Repare que Jesus ainda é um desconhecido àqueles discípulos, àqueles homens, experientes na pescaria. Eu disse na quinta-feira passada e vou repetir, eu não sou um especialista em pesca, mas eu sei que é melhor pescar à noite do que de dia. Se à noite não deu para pescar, chega um cidadão desconhecido dizendo: joga a rede à direita. É a mesma coisa que eles estivessem ouvindo alguém dizer: tenta de outro jeito. É interessante que o milagre só vai acontecer na minha e na sua vida se a gente ouvir a voz desse desconhecido, entre aspas, que vez por outra diz para a gente: tenta de novo. Só que tenta de outro jeito. Agindo por conta própria, eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Labutaram em vão. E agora, então, eles resolvem lançar a rede onde Jesus havia determinado, porque no fundo, cada um deles sabia que aquele desconhecido era, na verdade, muito bem conhecido. Eles optaram em obedecer porque, no fundo, eles sabiam e se lembraram. E aquilo que a gente chama de memória afetiva, certamente tocou no coração deles quando aquele homem, Jesus, disse a mesma frase da primeira vez: jogue a rede à direita do barco. Versículo 7 diz que o discípulo que Jesus amava, o discípulo mais próximo, que é o próprio João, não que fosse mais próximo, mas que ele tinha necessidade de sempre dizer que era o que Jesus mais amava. Chega para Pedro e diz assim, eles eram muito próximos, praticamente criados juntos: é o Senhor. João tem um discernimento mais agudo, mas Pedro tem mais ousadia.
Porque diz o versículo 7 ainda, que quando ele ouviu que era o Senhor, ele é tão ousado, amados, que ele ouviu, nem viu, ele ouviu. Coloca a roupa de cima, pula na água e vai ao encontro. E Pedro, ele é tão, assim, precipitado, tão impensado, tão, enfim, que ele deixa a parte difícil para os outros, né? Porque nem pensou no trabalho que ele havia deixado para trás, ele queria encontrar-se com Jesus. Matthew Henry vai dizer de que Pedro, quando ele se cinge com a túnica, ele mostra respeito a Cristo, né? Ele não poderia ir para Cristo, junto de Cristo, de qualquer jeito, né? Ele se lança ao mar, nada até a praia. Chegando lá, queridão e queridona, numa distância de 90 metros da margem, Jesus já estava com um peixe ali assando. E tinha pão também. E Jesus então diz: olha, traga alguma coisa do que vocês pegaram. Versículo 11 diz que Pedro entra no barco, arrasta a rede para a terra. Aí que ele viu que, opa, eu tenho que ajudar os meus amigos. E qual não é a surpresa, Natália? 153 grandes peixes ali. João fez questão de contar. Milagre, amados. Há quem diga que a gente não tem que explicar, a gente tem que acreditar. Mas João aqui, ele faz questão de contar. O significado deste número eu não vou arriscar. Tem várias possibilidades, mas para mim é apenas para ficar registrado. Aquilo que Jesus fez realmente ali foi soberbo, foi grandioso. No versículo 12, Jesus age como um hospedeiro que chama aqueles discípulos para um quebra-jejum, para um desjejum, para um café da manhã. Aos nossos moldes hoje seria chamado assim. Seria a sua última refeição com 7 dos 12 discípulos. Alguém já disse que Jesus aparece ali como um simples amigo, ou o mais simples dos amigos, ou o mais amigo dos simples. Esse Jesus que prepara um café da manhã para a gente, mesmo quando nos afastamos dele, é uma imagem que me emociona severamente. Imagina comigo, queridão e queridona, o Cristo ressuscitado. Aparece a 7 dos 12 discípulos. E ele não aparece com uma glória luminosa, seu rosto resplandecente. Aparece como uma pessoa simples, com peixes em brasas e pão. Peixe e pão. Como o lanche daquele menino na multiplicação, na primeira multiplicação. Pão e peixe. É incrível, amados. Eu gosto de pensar nessa refeição como sendo a refeição do perdão. Jesus não apenas perdoou aqueles discípulos do coração, ele agora, de maneira positiva e propositiva, dá a eles uma nova comunhão. Uma ceia do Senhor diferente, ao invés de pão e vinho, pão e peixe. Um perdão alegre, vivificante. Como é bom saber que a misericórdia de Deus é tão grande que perdoa grandes pecados de grandes pecadores. Como diria John Bunyan, tem de ser grande misericórdia ou nenhuma misericórdia, pois um pouco de misericórdia não vai me servir. Fim. Terminou esse ato. Dando um clique, água.
Me parece, ao longo da trajetória ou da caminhada do texto, que Jesus chama Pedro para um passeio. Isso não está claro no texto, mas eu creio que o andamento do texto é esse. Vamos caminhar um pouco na praia, Pedro. Jesus e Pedro, a hora da verdade. Pedro já havia se arrependido. Muitos de nós temos esse pensamento assim: se eu já me arrependi, é bom não tocar no assunto. Mas Jesus não pensa assim, não. Mesmo ele tendo se arrependido e mesmo tendo sido perdoado, Jesus toca no assunto. Jesus toca no assunto para poder dar a Pedro o novo chamado. Uma nova responsabilidade, para que não pairasse dúvidas. Numa linha do tempo, queridão e queridona, depois de 30 anos é que Pedro voltaria a ver o Senhor Jesus. Porque depois de 30 anos Pedro foi executado. Essa imagem, esse tempo aqui foi o último tempo de Jesus com Pedro em vida. E Jesus se utiliza, queridão e queridona, de uma estratégia emocionante. Porque assim como Pedro havia negado Jesus 3 vezes, João capítulo 18, agora em João capítulo 21, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. Versículo 15. Simão, repare que Jesus chama Pedro pelo seu nome de nascimento. Simão, e chamando até pelo nome de pai também, do pai. Sua identidade. Jesus não quer anular sua identidade. Jesus quer levar em conta quem você é, de onde você veio, sua origem familiar. Débora falou aqui que não tem família perfeita. Jesus fez questão de lembrar: Simão, filho de João. 3 vezes. Versículo 15. Você me ama mais do que estes outros me amam? Jesus deve ter se lembrado daquilo que Pedro disse: eu não sei quanto aos outros, mas eu jamais te negarei. Jesus aqui quer tocar no orgulho de Pedro, na obstinação desse homem que, no episódio da prisão, ele saca da espada. Ele é corajoso, ele é impetuoso, mas ele guardava no seu coração um pecado secreto. E agora ele é tratado. Você me ama mais do que estes outros? Ele diz: Senhor, sim, o Senhor sabe que eu amo. O Senhor sabe. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Isto é, cuida das pessoas mais fracas do meu rebanho. Você está disposto? Cuida. Cuida daqueles que são os mais carentes, dentre os mais carentes. Cuida daqueles que são os menores do meu rebanho. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez:
Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor o sabe que eu amo. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, então pastoreia as minhas ovelhas. Seja uma referência às pessoas que, como você, estão decidindo me seguir. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Aí o texto diz que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, porque ele se lembrou de imediato das 3 vezes que ele havia negado o Senhor. Daí ele respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Aí Jesus lhe disse, então Pedro, apacenta, não seja apenas pastor, não apenas pastoreio, mas apacenta, cuida de perto das minhas ovelhas. Há uma situação que acontece aqui no original, que talvez você já tenha até ouvido falar disso. Existem 2 palavras para amor no grego. Agape, que é o amor sacrificial, o amor de entrega total. E a palavra filéu, que é o amor tipo amizade. Eu gosto de você, eu quero caminhar com você, me faz bem estar com você. No original, as 2 primeiras vezes Jesus pergunta pelo verbo agape. Você me ama integralmente? Você me ama a ponto de sacrificar a sua própria vida? É verdade mesmo. Tudo aquilo que você disse nos seus impulsos, nos seus repentes, nas suas declarações de amor por mim, você me ama de modo extremado? As 2 primeiras vezes. E o curioso é que as 3 respostas de Pedro, ele sempre usa filéu. Eu te amo como um amigo, eu te amo humanamente falando. E a terceira e última vez que Jesus pergunta a Pedro, você me ama? Ele muda de verbo. E ele usa o mesmo filéu que Pedro estava respondendo para ele. Vou tentar dramatizar aqui como que foi. 3 vezes. Pedro, você me ama de maneira extremada e sacrificial, mais do que todos estes? Versículo 15. Pedro respondeu, Senhor, eu gosto muito do Senhor. Eu só tenho amor humano para dar. Versículo 16, segunda vez.
Pedro, você me ama com amor extremado, sacrificial, você está disposto a morrer por mim? Pedro responde: Senhor, sim, o Senhor sabe que eu te amo com amor humano. Eu gosto do Senhor. Eu vou fazer o meu melhor. E terceira vez, Jesus muda o verbo. Ou João registra um outro verbo. Pedro, você me ama com amor humano mesmo? Esse é o seu limite, Pedro? Você reconhece a sua humanidade, Pedro? Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Versículo 17. Sabe que eu só consigo te amar assim. Olhe para mim, queridão e queridona. Deus não quer, Cristo não quer que você sirva a Ele a causa do Evangelho, além do que aquilo que você pode fazer. Porque Ele é que fez o impossível por você. Ele que amou o mundo de tal maneira, esse amor ágape, sacrificial, perfeito, nobre. Eu e você só conseguimos amar humanamente. Só conseguimos tocar, Fabiana, Norma, a superfície desse sentimento tão nobre de entrega. Nenhum de nós é capaz de fazer nada mais do que isso. E aí então Jesus se rebaixa, se nivela ao nível de Pedro e diz: Pedro, Simão, é assim mesmo? Ele diz: é. Então apacenta as minhas ovelhas. E saiba que, se segura na cadeira, e quando você era mais moço, você se cingia, se preparava, fazia o seu showzinho, andava por onde você queria. Mas quando você for velho, e você vai servir a mim até você ficar velho, outros vão levar você. E vão levá-lo para um lugar, para um destino que você não vai querer ir. A tradição diz que por ocasião de 30 anos depois dessa passagem, Pedro já havia escrito a primeira e a segunda carta. E ele foi levado para ser executado, possivelmente em Roma. E a tradição diz que, chegando lá, no lugar da sua execução, Pedro descobre que havia uma cruz preparada para ele. O levará para onde você não quer ir. E Pedro teria dito aos seus executores: eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Daí então, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Versículo 19. Jesus disse isso para significar qualquer tipo de morte
Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Você já parou para pensar que a morte dos santos é tão preciosa para Deus, como diz o salmista, que você o glorifica através da sua morte, da sua entrega, da sua renúncia? E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Nós cantamos antes: seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que for, irei. Caminhando para o final, você sabe por que Pedro nos chama tão atenção? É porque nós nos identificamos com ele. A contragosto, nós temos muito de Pedro dentro da gente. Impulsividade, precipitação, autocobrança, uma consciência equivocada de si mesmo, dos seus próprios limites. Mas aí vem o Senhor e nos coloca no nosso devido lugar. Deus sempre nos avisa e nos deixa claro na mente e no coração essa verdade. Na vida passamos por provações e elas nos fazem crescer. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, lemos assim: Simão, Simão, Jesus falando, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus havia avisado a Pedro. Ele não havia tomado conta disso. Ele não havia se dado conta de quem ele era, dos seus limites. E é interessante que a fala de Jesus foi: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo. Mas o texto diz: eu orei por você. Jesus ele falou, nem orou pelos outros. Pedro, meu negócio é com você. Você, quando se converter, quando voltar para mim, fortalece seus irmãos. Jamais reclame se as aflições e provações estão lhe apertando. É a peneira. Satanás me pediu para cirandar vocês, para peneirar vocês. E eu deixei. Jesus disse. Mas eu orei por você, Pedro. Para que se passa o trigo na peneira? Para a palha ir embora. Para ficar somente o trigo, o grão. Para fazer o pão, o bolo, o que for necessário.
palha tem que ir embora. E Deus não tem outro método para tratar comigo e com você, a não ser assim, permitindo que Satanás nos penere, mexa conosco. É o processo, é o tratamento. Satanás objetiva a nossa queda. Jesus usa esse processo para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer. Diga assim: Senhor, me ajude a passar pela peneira. Tem muita palha em mim. Muita palha. E outra, Iago. Seguir a Jesus não é prerrogativa para quem tem um histórico ascendente de vida cristã. Pelo contrário, Deus quer conduzir você em meio aos seus altos e em meio aos seus baixos, né? Altos e baixos. É sempre assim. É sempre assim. O perfil de Pedro, amados, mais tarde ele vai se tornar líder. Atos dos Apóstolos, os 10 primeiros capítulos, é Pedro na cabeça. Só a partir do capítulo 11 que a gente vai ver Paulo chegando como protagonista. E é interessante que depois só vai aparecer Paulo. E a gente só vai ver Pedro novamente quando ele se despede lá de sua segunda carta. O idoso Pedro. E ele vai recomendar aos seus, no capítulo 3 de 2 Pedro, versos 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olhe para mim, por favor. Pedro, que confiava, quando era mais novo, tanto em si mesmo, tanto no seu potencial, termina a sua vida falando da graça, dependendo da graça, buscando a graça de Deus. Dando um clique, Iago. Ser discípulo de Jesus é mais do que ser membro de igreja, é amá-lo mais do que todas as coisas. Abaixe a cabeça e diga: Deus, me ajude nessa caminhada. Eu sei que eu tenho enfrentado muitas lutas por conta dos meus erros, as minhas escolhas equivocadas, as minhas precipitações. Mas o Senhor é perdoador. Vai ao meu encontro. Me dá uma chance de recomeçar. O Senhor está sempre fazendo isso.
só está sempre me dando uma chance de recomeçar. Se é comigo, Senhor. Olha para o meu coração. Eu não quero me afastar de Ti. Eu não quero perder o foco. Eu não quero deixar de estar empolgado com as coisas de Deus para a minha vida. No nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente ao Senhor, pedindo a Ele que afirme e reafirme esta mensagem dele no seu coração.